E aí, pessoal? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre locução verbal. A locução verbal é a junção de dois ou mais verbos. E essa junção, ela vai ter a função de um verbo só. E quando eu falo de função, eu digo de função morfológica. Quando a gente fala de morfologia, função morfológica, a gente está se referindo à classe gramatical daquela palavra, ok? Então, se a gente vai ter dois ou mais verbos, cada um desses verbos vai ter ali uma função diferente dentro daquela frase. Então, por exemplo, primeiro, em uma locução, eu sempre vou ter o verbo auxiliar e vou ter o verbo principal. Cada um desses dois tem uma função. Qual que é a função do verbo auxiliar? Acompanhar o verbo principal, ok? E é o verbo auxiliar que vai sofrer uma flexão de número, de pessoa, de modo, de tempo, ok? Já o verbo principal, nele está a ideia central da ação verbal. Então, por exemplo, se eu disser eu estou correndo, ok? Vamos analisar. O eu estou correndo. Estou é verbo, correndo também é verbo. Um é principal, o outro é auxiliar. Como que eu faço para identificar qual é o verbo principal e qual que é o verbo auxiliar? Vamos primeiro identificar qual é o verbo que está flexionado, ok? O verbo que está flexionado é o estou, ok? Por que ele está flexionado? Olha só, estou quer dizer que eu estou. A gente vai ter aí, qual que é o número? Singular, pessoa, eu, o modo tá no indicativo e o tempo tá no presente, ok? Depois a gente vai ter o verbo principal, que é correndo, que a ideia central do verbo principal é correr, certo? É correndo. Mas o verbo correndo, ele tá na forma nominal dele, ok? Ele tá no gerúndio, que termina com NDO. Então a gente tem que ficar atento a esses detalhes. Mas resumindo, uma locução verbal é quando eu tenho dois ou mais verbos juntos e esses dois verbos juntos, ele tem apenas uma função dentro da frase. Na frase que eu citei de exemplo, eu estou correndo, qual que é a função do estou correndo? É mostrar uma ação. Qual é essa ação? É a ação de correr, ok? Então essa é a ideia central, certo? Então é assim que a gente faz para identificar uma locução verbal, ficar atento à quantidade de verbos que tem um do lado do outro e a ideia que esses verbos eles passam quando estão juntos, ok? Então é isso, até a próxima!